Pensa comigo. Nunca tivemos tanta informação. Nunca tivemos tantas respostas na palma da nossa mão. Um celular conectado hoje tem mais sabedoria que todas as bibliotecas que existiram há 200 anos. Mas então, por que cargas d'água nos sentimos mais perdidos do que nunca? É o grande paradoxo do nosso tempo. Excesso de luz causando cegueira. Demais opções paralisando a escolha. Demais vozes calando a nossa própria. A verdade é dura, mas libertadora. Estamos intoxicados de sentido, envenenados por respostas, atordoados por tantas direções possíveis que acabamos não indo a lugar nenhum. Lembra quando era criança e você ficava horas olhando para as nuvens, imaginando formas? Sem pressa, sem objetivo, só existindo? Onde foi que perdemos isso? Nos venderam a ideia de que precisamos ter tudo resolvido aos 20 e poucos anos. Casamento, carreira, propósito, felicidade, tudo é embalado e é entregue na porta de casa. E quando a vida teima em ser, bem, vida, a gente se sente um fracassado. Mas e se eu te disser que se sentir perdido não é sinal de derrota, mas de humanidade? Que a confusão não é um bug no sistema, mas uma feature essencial? Os grandes filósofos, aqueles que realmente entendiam da alma humana, sempre souberam disso. Sócrates, o cara mais sábio de Atenas, tinha uma única certeza, a de que não sabia de nada. E era exatamente essa aceitação da ignorância que o tornava sábio. Nós invertemos a equação. Acreditamos que precisamos ter certezas para viver, quando na verdade é aceitando as incertezas que realmente começamos a viver. Olha ao seu redor. As pessoas mais interessantes que você conhece são justamente as que abraçaram seus não seis, as que fazem paz com a confusão, as que entendem que a vida não é um quebra-cabeça a ser montado, mas uma paisagem a ser contemplada. E aqui está o segredo que ninguém conta. A busca desesperada por sentido é que tira o sentido de tudo. É como correr atrás do próprio rabo. Você cansa, fica tonto, mas não chega a lugar nenhum. Talvez a primeira grande sabedoria seja justamente esta: parar de buscar, parar de correr, parar de tentar entender e simplesmente viver. Porque o sentido não é algo que você encontra, é algo que você constrói no caminho. É como as pegadas na areia, elas só aparecem enquanto você caminha, não antes. E antes, se nada faz sentido na sua vida, eu te pergunto: e se isso for um presente? E se essa confusão for o universo te dizendo que é hora de parar de seguir mapas alheios e começar a traçar seu próprio caminho? A desorientação não é o problema, é o convite. Existe uma ironia cruel na nossa relação com o sentido. Quanto mais o perseguimos, mais ele foge. E nessa corrida maluca, criamos o que eu chamo de a tirania do sentido. A crença de que tudo precisa ter um propósito, uma explicação, uma razão de ser. Mas pensa bem, quando foi que decidimos que cada momento da vida precisava ser justificado? Que cada escolha precisava ser racionalizada? Que cada emoção precisava ser compreendida? Nos transformamos em contadores de histórias compulsivos. Algo acontece e imediatamente nossa mente começa: por que isso aconteceu comigo? O que isso significa? Como isso se encaixa no meu plano de vida? E se eu te disser que essa necessidade de narrativizar tudo está nos adoecendo? Que estamos tão ocupados tentando entender a vida que esquecemos de vivê-la? Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Eles distinguiam entre o que está sob nosso controle e o que não está. E adivinha, dar sentido a tudo não está sob nosso controle. Às vezes as coisas simplesmente acontecem, ponto. Mas nossa mente não aceita isso. Ela prefere inventar uma história, mesmo que seja dolorosa, a aceitar o vazio de significado. É melhor acreditar que o universo está contra mim do que admitir que algumas coisas simplesmente são. Olha o que fazemos com o sofrimento, por exemplo. Algo doloroso acontece e imediatamente nos perguntamos: o que eu fiz para merecer isso? Qual a lição aqui? Como se a dor precisasse de uma licença para existir. Como se não pudéssemos sofrer simplesmente porque a vida dói às vezes. Essa tirania se manifesta de forma sutis. A culpa por perder tempo com algo sem propósito. A ansiedade por não ter um plano de vida claro. A frustração quando as coisas não se encaixam perfeitamente. E o pior,
Quanto mais inteligente você é, mais vulnerável fica a essa tirania. Porque mentes brilhantes são especialistas em encontrar padrões, em conectar pontos, em criar narrativas complexas, até quando esses padrões não existem. Aqui está a verdade que pode doer. A vida não deve nada a você. Não precisa fazer sentido, não precisa ser justa, não precisa seguir seu roteiro. E talvez, só talvez, a maior sabedoria seja aprender a conviver com o não saber, a abraçar o mistério, a aceitar que algumas perguntas não têm resposta e que tá tudo bem. Porque no fim, é na rendição ao mistério que encontramos a verdadeira liberdade. É ao parar de tentar decifrar o universo que finalmente começamos a fazer parte dele. A tirania do sentido é uma prisão que construímos com as melhores intenções, mas toda prisão, por mais confortável que seja, ainda é uma prisão. E a chave para escapar está na sua mão. Basta soltar a necessidade de entender tudo e simplesmente viver. Há um momento mágico que acontece quando você finalmente para de fazer perguntas, quando desiste de decifrar, de entender, de controlar. É quando o silêncio começa a falar. E o que ele diz é mais profundo que qualquer resposta que você já encontrou. Nossa sociedade tem pavor do silêncio. Preenchemos todos os vazios com barulho, música, podcasts, notificações, conversas, qualquer coisa para não ouvir o nada. Mas e se eu te disser que é justamente nesse nada que as respostas mais importantes moram? Que o silêncio não é vazio, é potencial. Não é ausência, é presença pura. Os mestres Zen sabem isso há séculos. Eles passam horas em meditação não para encontrar respostas, mas para se tornar a resposta. Há uma diferença crucial aí. Quando você para de perseguir o sentido, algo curioso acontece. O sentido começa a te perseguir, mas não da forma intelectual que você esperava. Ele vem como sensação corporal, como clareira súbita, como paz inexplicável. É como tentar lembrar um nome. Quanto mais você força, mais ele foge. Mas quando desiste e vai tomar um café, lá está ele, claro como água. A vida funciona assim. As grandes revelações não chegam quando estamos na frente do computador fazendo listas de prós e contras. Chegam no banho, na caminhada, no momento em que você para de tentar controlar tudo e simplesmente existe. Este é o grande segredo. As melhores respostas não são encontradas, são recebidas. E elas só chegam quando criamos espaço para isso. Quando silenciamos o ruído interno para ouvir a sabedoria que já está dentro de nós. Quantas vezes você já teve um pressentimento que se mostrou certo? Uma intuição que salvou você de um erro? Esse é o silêncio falando. É a sua parte mais sábia, que não usa palavras, mas sabe. O problema é que nós desaprendemos a ouvir. Ficamos tão viciados em respostas racionais, lógicas, explicáveis, que esquecemos que a vida é maior que a lógica. Aceitar o silêncio como resposta exige coragem. Coragem para admitir que não sabemos, coragem para abrir mão do controle, coragem para confiar que, mesmo sem um mapa claro, o caminho se revela a cada passo. E aqui está a parte mais bonita. Quando você para de exigir que a vida faça sentido, ela começa a fazer sentido de uma forma completamente nova. Não intelectual, mas experiencial. Não explicável, mas vivenciada. O silêncio não é a ausência de significado. É o significado em sua forma mais pura. Antes das palavras, antes dos conceitos, antes das histórias que contamos para nós mesmos. Ele é o terreno fértil onde tudo que é verdadeiro pode crescer. Mas primeiro precisamos parar de cavar em busca de tesouros e simplesmente deixar a terra ser terra. Há um momento mágico que acontece quando você finalmente para de fazer perguntas, quando desiste de decifrar, de entender, de controlar. É quando o silêncio começa a falar. E o que ele diz é mais profundo que qualquer resposta que você já encontrou. Nossa sociedade tem pavor do silêncio. Preenchemos todos os vazios com barulho, música, podcasts, notificações, qualquer coisa para não ouvir o nada. Mas e se eu te disser que é justamente nesse nada que as respostas mais importantes moram? Que o silêncio não é vazio, é potencial. Não é ausência, é presença pura. Os mestres Zen sabem isso há séculos. Eles passam horas em meditação não para encontrar respostas, mas para se tornar a resposta. Há uma diferença aí. Quando você para de perseguir o sentido, algo curioso acontece. O sentido começa a te perseguir.
Mas não da forma intelectual que você esperava. Ele vem como sensação corporal, como clareira súbita, como paz inexplicável. É como tentar lembrar um nome. Quanto mais você força, mais ele foge. Mas quando desiste e vai tomar um café, lá está ele, claro como água. A vida funciona assim. As grandes revelações não chegam quando estamos na frente do computador fazendo listas de prós e contras. Chegam no banho, na caminhada, no momento em que você para de tentar controlar tudo e simplesmente existe. Este é o grande segredo. As melhores respostas não são encontradas, são recebidas. E elas só chegam quando criamos espaço para isso, quando silenciamos o ruído interno para ouvir a sabedoria que já está dentro de nós. Quantas vezes você já teve um pressentimento que se mostrou certo? Uma intuição que salvou você de um erro? Esse é o silêncio falando. É a sua parte mais sábia que não usa palavras, mas sabe. O problema é que nós Então chegamos no dilema central. Se buscar sentido demais nos adoece e se abandonar totalmente a busca nos leva à apatia, onde fica o ponto de equilíbrio? Os budistas chamam isso de caminho do meio. Não é nem a obsessão por respostas, nem a completa desistência. É um terceiro lugar, mais sutil, mais inteligente, mais vivo. Imagine que a vida é como segurar um pássaro na mão. Se você apertar demais, o mata. Se abrir a mão completamente, ele voa. O segredo está na pressão certa, suficiente para sentir, mas não enough para sufocar. É assim com o sentido da vida. Apertamos demais, querendo controlar cada detalhe e sufocamos a magia. Ou abrimos a mão completamente, numa atitude de tanto faz e perdemos a direção. O caminho do meio é engajamento sem apego. É se importar profundamente, mas sem depender do resultado. É agir como se tudo dependesse de você, mas descansar como se nada dependesse. Pensa no jardineiro experiente. Ele planta as sementes, rega, cuida, faz tudo o que está ao seu alcance, mas não fica puxando as plantas para ver se as raízes estão crescendo. Ele entende que há um processo que escapa ao seu controle. Nossa loucura moderna é que queremos ser ao mesmo tempo o jardineiro e o sol, a chuva e a terra. Queremos controlar variáveis que simplesmente não estão nas nossas mãos. O caminho do meio nos convida a uma pergunta radical. E se você pudesse se importar profundamente, mas sem sofrer por antecipação? E se pudesse se dedicar completamente, mas sem precisar que tudo saia exatamente como planejou? Isso não é resignação, é sabedoria prática. É entender que você controla suas ações, mas não os resultados. Controla seu esforço, mas não as circunstâncias. Controla sua intenção, mas não as reações alheias. E aqui está o pulo do gato. Quando você abraça o caminho do meio, algo mágico acontece. A vida para de ser um problema a ser resolvido e se torna uma dança a ser dançada. Não é que as dificuldades desaparecem, elas continuam lá, mas sua relação com elas muda. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", você começa a se perguntar "o que isso está me convidando a me tornar?". É uma mudança sutil nas costas, mas radical nas consequências. Do porquê para o para quê, da culpa para a responsabilidade, da vítima para o protagonista. O caminho do meio não é um lugar de conforto, é um lugar de presença. Não é onde todas as perguntas são respondidas, mas onde as perguntas certas começam a ser feitas. E a pergunta mais importante talvez seja: como posso viver plenamente mesmo sem entender completamente? Como posso dançar mesmo sem saber todos os passos? Como posso amar mesmo sem garantias? A resposta, como você já deve suspeitar, não está em nenhum mapa, está no ato de caminhar. E assim chegamos ao destino final, que ironicamente não é um lugar, mas um estado de entrega. O lugar onde você finalmente percebe que a busca pelo sentido era ela mesma o maior obstáculo para encontrá-lo. Há uma beleza profunda e quase proibida em aceitar que algumas coisas simplesmente são. Que o universo não deve explicações, que a vida não precisa da sua permissão para existir. Pensa nas coisas mais belas que você já experimentou. Um pôr do sol, uma música que tocou sua alma, o cheiro de chuva no asfalto quente. Alguém já parou para perguntar qual o sentido deste pôr do sol? Claro que não. Sua beleza é seu sentido. Nós cometemos um erro categórico.
Tratamos a vida como um problema a ser resolvido, quando na verdade é uma experiência a ser vivida, um mistério a ser contemplado, não um código a ser decifrado. Os artistas sempre souberam disso. Uma pintura não significa algo, ela é algo. Uma sinfonia não representa emoções, ela evoca emoções. A arte nos lembra que há verdades que só podem ser sentidas, nunca explicadas. E a vida? A vida é a maior obra de arte que existe. Tentar explicá-la é como tentar explicar por que o azul é azul. Algumas coisas simplesmente são. Quando você aceita isso, algo extraordinário acontece. O peso do mundo sai dos seus ombros. A necessidade constante de entender, controlar, justificar, tudo isso se dissolve como neve ao sol. E no lugar sobra paz. Uma paz estranha, que não vem de ter todas as respostas, mas de parar de fazer tantas perguntas. Isso não é niilismo, é o contrário. É encontrar um significado tão profundo que não cabe em palavras. É descobrir que a vida vale a pena ser vivida não apesar de não fazer sentido, mas porque não faz sentido. Porque, no fim, o maior sentido está justamente em abraçar o sem-sentido, em dançar com o mistério, em amar as perguntas em si mesmas, como dizia Rilke, sem a ânsia por respostas. E talvez essa seja a maior liberdade que um ser humano pode experimentar, a liberdade de ser sem precisar justificar seu ser, de acordar de manhã e simplesmente viver, sem precisar provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Quando você solta a necessidade de sentido, descobre que a vida sempre fez sentido. Você é que estava muito ocupado procurando para notar. E assim fechamos este ciclo, não com uma resposta, mas com um convite. Ouça a vida, sinta-a, dance com ela. E quando a mente vier com perguntas, lembre-se, algumas coisas são grandes demais para caberem em explicações. Algumas verdades só podem ser vividas. O sentido não está em algum lugar lá fora, esperando para ser encontrado. Está bem aqui, dentro de você, esperando para ser reconhecido. Encerra o vídeo. Se este vídeo fez você respirar mais fundo, se fez você sentir que talvez esteja tudo bem não ter todas as respostas, então cumpriu seu propósito. Às vezes, a maior sabedoria é simplesmente parar de tentar ser sábio e começar a viver. A jornada continua, e o melhor, você não precisa entendê-la para aproveitá-la.